Olá, meus amores, vamos para a aula de ciências. Por gentileza, pega o livro e coloca na página 54. O assunto é o solo. O solo, muitas pessoas chamam solo de terra. Vocês lembram que em sala de aula a prof falava? O solo é a terra, é a mesma coisa. O solo é muito importante para nós seres vivos. Por quê? Porque nele construímos as nossas moradias e, consequentemente, construímos cidades. Porque vão construindo casas, prédios, igrejas, escolas, hospitais. Termina virando uma cidade. É no solo que nos deslocamos, que andamos de um lugar para o outro. E na maioria das vezes vemos árvores fixadas no solo, na terra. No solo, a maioria das plantas nasce, fixa suas raízes na terra. E através disso, eles retiram seu alimento, a água e os sais minerais. No solo também é abrigado animais. Sim, existem animais que vivem embaixo do solo. Minhoca, tatuzinho de quintal e a lesma. É o habitat, é o local de morada, de viver desses animais. Mas eles também saem em busca de água e de alimento. Além deles viverem embaixo do solo, da terra, eles saem em busca de alimento. Os elementos que compõem as construções das casas também são retiradas do solo, com a argila, que são feitos os tijolos, e os ferros que preparam as estruturas das casas, dos prédios, etc. No solo encontramos minerais e rochas. As rochas, elas são compostas de um ou mais minerais. Então, quem compõe as rochas são os minerais. O ferro e o cobre são exemplos de minerais. Alguns minerais, como o ferro, são transformados em objetos que são utilizados pelo homem e como objetos que são utilizados nas nossas casas. Exemplos: pregos, panelas, talheres, são utensílios que são retirados dos minerais que são retirados do solo. Veja a importância do solo. Vamos para a página 54. Veja abaixo alguns outros exemplos de elementos que compõem o solo e que foram transformados pela mão do homem em objetos utilitários, objetos que podemos utilizar. Aqui temos o carro e uma pulseira. São feitos de objetos que foram retirados do solo. Encontramos também no ambiente do solo as pedras preciosas. Só que não retiramos do solo, ela já transformada em pedra preciosa. Ela é retirada de uma maneira bruta, ela é lapidada, moldada, até ser transformada numa pedra preciosa, como o rubi, a esmeralda, topázio, que são explorados pelo homem para fins comerciais. Assim como a água e o ar, o solo também é importante e vem sofrendo com o lixo e com a poluição. Com o passar dos anos, produzimos o lixo e jogamos no meio ambiente esse lixo. O ser humano tornou algumas áreas impróprias para plantações. Nós dependemos do solo para sobreviver. Sem o solo, nós não vamos sobreviver. Já vivemos nele e tiramos dele tudo o que consumimos. É fundamental que tomamos alguns cuidados com o solo. Não se deve jogar lixo, nem utilizar agrotóxico, que é um produto que é utilizado em verduras, em folhas, em grande quantidade. Não deve ser usado esse produto em grande quantidade, pois isso polui, deixando-o impróprio para o uso humano. Desmatar áreas. A Pro também já explicou em sala de aula que eu fiz aqueles desenhos das árvores. Chega um grupo de pessoas, aqui esse local é muito arborizado, podemos construir um condomínio. Então faz o quê? O desmatamento, retiram aquelas árvores para construir algo em benefício próprio. O desmatar áreas, seja por corte ou queimadas. Queimadas, sim. Tem pessoas que para desmatar um local no solo, coloca fogo. E aí aquelas plantas morrem, eles utilizam aquela área. Isso é certo? Não é certo.
porque também prejudica o solo, ele fica fraco e acaba ocorrendo desgaste causado pelo vento e pela chuva. E também vocês já viram na TV, aqui no livro de vocês fala, erosão, desgaste do solo e das rochas, de uma superfície que faz com que o terreno fique fraco e provoque deslizamento. Vocês na época de chuva veem na TV, uma casa em tal bairro foi derrubada devido ao deslizamento. Por que isso acontece? Esta construção, esta casa é feita em um local que tem aquele barro vermelho. Esse local, esse barro vai recebendo a água da chuva. Ele vai ficando fraco. Aí vai acontecendo o quê? Erosões. E acontece o quê, meus amores? O deslizamento daquela terra. A casa vai para baixo, porque aquele terreno ficou o quê? Com erosões devido à chuva que tomou. Aquele terreno ficou fraco. Em sua cidade, aqui na nossa cidade, já aconteceu deslizamento e passa constantemente na televisão, principalmente na época de chuva. Na época de chuva é que acontecem os deslizamentos, e os deslizamentos se dão por causa disso. Surgem buracos no solo, a chuva também ajuda, e acontece que o terreno fica fraco, o solo fica fraco e as casas caem. Até a próxima.